Eu queria falar sobre o maior paradoxo da Bíblia, o maior paradoxo do mundo, eu acho. E convidar você, por gentileza, a abrir Mateus, capítulo 8, versos 14 e 15. Um texto de onde nós vamos partir, e que Deus vem durante essa semana falando comigo a esse respeito. O título é A Cura da Sogra de Pedro. Samuel, as sogras é o maior paradoxo do mundo. Não tem nada a ver com isso. E eu jamais poderia falar isso, que eu de sogra estou muito bem. Poucas pessoas cuidam bem de mim e me amam como a minha sogra. Então, não seria essa a questão. Mas esse texto tem um detalhe interessante que nós vamos acompanhar e vamos falar de muitas coisas. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 14. O Misael, ele está lá atrás, né? Misael fez uma cirurgia essa semana, passamos um susto, ficou 2 dias internados e está aí, firme, bem e forte. O apendicite, né? Uma cirurgia que, a cirurgia não é tão complicada, mas o risco é grande se você não resolver logo, né? O pastor Elias recentemente também operou, então está lá já lá atrás, meia-noite mandei para ele um PowerPoint, é sempre assim, irmãos, não tem jeito, não tem cura. E ele gentilmente às 2 da manhã me reenviou com a coisa feita. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 14. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Até aqui. Quando você conhece o reino de Deus e começa a ler a palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus diz sobre o reino de Deus, se nós formos honestos com a Bíblia e não encaixarmos a Bíblia nos nossos conceitos e naquilo que a gente quer ouvir, nós vamos ser absolutamente chocados pelos paradoxos da Bíblia, por algumas coisas que parecem ser contraditórias, por algumas coisas que vão tão na contramão do que a gente costuma ouvir, vão tão na contramão do que a gente acreditava ser um caminho correto, que gera uma ideia que parece que não vai dar certo, e não vai ser verdade, que aquilo é uma contradição. Mas é uma verdade, então se torna um paradoxo, que é uma aparente contradição, mas que possui uma pérola escondida, possui uma grande verdade guardada dentro dela. E a palavra de Deus é rica, a Bíblia Sagrada ela é rica em paradoxos, coisas que quando você lê a primeira vez, você tem que falar, pera, preciso voltar, será que é isso mesmo? Quando eu estou fraco, eu sou forte. Como assim? Como a força na fraqueza? É um paradoxo muito bíblico, espalhado por todo o texto bíblico, um grande paradoxo. Quem perder a sua vida, salvá-la-á. Você ganha a sua vida perdendo a sua vida. Pera, deu tilt, travou a tela do computador, né? Como assim? Eu ganho perdendo. A verdadeira exaltação vem na verdadeira humilhação. Tela azul no Windows. Como assim? Exaltação vem pela exaltação. Aí vem o texto bíblico e diz: a verdadeira exaltação está na humilhação, a verdadeira força está na fraqueza, o verdadeiro ganho está na perda. Como assim? Que lógica é essa do reino de Deus? Que vai tão na contramão de tudo aquilo que nós aprendemos, ouvimos e crescemos ouvindo, crescemos aprendendo. E aí o nosso Jesus, o autor da vida, vence a morte morrendo. Se você quer andar com Deus, prepare-se para grandes paradoxos, mas se prepare porque esses paradoxos são poderosos, eles escondem grandes pérolas.
Mas o maior paradoxo da Bíblia não são esses que eu falei até agora. Os maiores paradoxos da Bíblia nós vamos encontrar em dois textos principais, que eu separei aqui de Jesus. Num momento específico da vida de Jesus, o primeiro deles, os dias da crucificação estão chegando. Dias antes, Jesus anuncia para os seus discípulos de que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, mas ele vai sofrer e vai morrer. E se aproxima a mãe de Tiago e João, numa das cenas mais ridículas da Bíblia, onde após Jesus falar que vai morrer, ser crucificado, vai sofrer e tudo mais, a mamãe se aproxima para dizer: Jesus, quando você estiver no seu reino, permita que os meus dois filhinhos, um se sente à sua esquerda e outro se sente à sua direita. São meninos bons, Jesus, bem criados, criados com um bom pedigree. Eu não sei como isso aconteceu, irmãos. Se teve algum momento em que em casa João e Tiago estavam meio cabeça baixa, a mamãe chegou: o que foi, filho? Jesus não tem valorizado muito a gente, tá? Eu acho que ele gosta mais do Pedro. Não, fica tranquilo, filhão, eu vou falar com Jesus amanhã, tá? Para você, eu vou conversar com Jesus. Uma cena ridícula, de pessoas que já tinham andado 3 anos com Jesus, 3 anos vendo como Jesus agia, e se valem da mamãe para disputar lugar de honra, lugar de privilégio, lugar de autoridade, lugar de reconhecimento. E Jesus, na maior categoria, vai dizer: no mundo, os governantes dominam sobre os governados, os senhores dominam sobre aqueles que estão debaixo do seu poder. Aí Jesus diz: mas entre vocês não será assim. Entre vocês será grande aquele que for servo, e será primeiro aquele que estiver disposto a servir. Esse é o maior paradoxo do mundo. Deus reina pelo serviço. O rei serve. Mas se isso já não fosse suficientemente ridículo da parte desses discípulos, nesse momento, e o texto inclusive diz que os outros discípulos, os outros 10, ficaram indignados com essa situação. Como é que a mãe, e Tiago, e João, querem o segundo e terceiro lugar? Aí você pensa: não, mas eles ficaram indignados porque eles queriam servir, eles queriam se humilhar, eles queriam estar à disposição dos demais e tudo mais. Só que não. Quando você pega Lucas capítulo 22, Jesus vai dizer: eu muito ansiei cear com vocês. Quando você olha a partir do versículo 24, depois de Jesus consagrar o pão da ceia e dizer: este é meu corpo, partido por vocês, por amor de vós. Tomar o cálice e dizer: este é o meu sangue, partido por vertido por vocês, derramado por vocês. No momento talvez que eu e você gostaríamos de assistir, de estar, de ver o próprio Jesus ministrando uma ceia, falando do seu sacrifício, do seu sangue, do pão, diz o versículo 24 que depois disso, nasceu entre os discípulos uma discussão, cuja pauta era qual deles era o maior. É quase inacreditável, mas aconteceu. Tamanha a forma como os discípulos de Jesus estão apegados a uma visão de privilégios, de autoridade, uma visão de grandeza, uma visão de reino, distorcida daquilo que é o reino de Deus. Totalmente poluída, prostituída com um pensamento mundano, que Jesus vai dizer para eles, inclusive nesse momento: olhe para uma mesa, veja quem está sentado, e veja quem está servindo, quem vocês acham que é o maior?
É claro que no olhar do mundo, o maior é aquele que está sendo servido, porque de alguma forma ele fez algo por merecer, ele conquistou uma posição social, uma posição financeira, ele fez alguma proeza para alguém o estar servindo. Aí Jesus vem e diz assim, nesse texto mesmo: pois é, eu escolhi ser aquele que está servindo. Aqui a gente descobre o maior paradoxo do mundo, que é o reino que se manifesta pelo serviço, um reino de servos. Em momentos em que Jesus talvez mais precisava de um ombro, no momento em que Jesus compartilhava do seu sofrimento, do que ele faria na cruz, no momento onde Jesus estava a horas de passar a grande descida fundamental da sua vida, em sacrifício das nossas vidas, depois de 3 anos ministrando naquelas pessoas, elas ainda estão apegadas ao fato de que querem privilégios, querem estar numa posição onde elas estão no centro, querem estar numa posição onde elas são servidas. E Jesus vem e coloca isso de cabeça para baixo, e nos ensina algo, amados, que nós perdemos na caminhada, de que servir faz parte da nossa essência. Quando nós servimos, nós somos nós mesmos. Não é uma imposição, não é uma regra de fora, não é um código que vem de fora das nossas vidas e impõe um comportamento. É uma essência com a qual Deus nos criou e que nós fomos roubados pela queda. C.S. Lewis inclusive diz que a queda fez com que o ser humano, que era criado para servir, curvasse-se para si mesmo. Se curvou para si, e tem a si mesmo e o seu umbigo como a referência de todas as coisas, do que é bom e do que é mal. E o resgate de Cristo, o resgate do reino de Deus é corrigir essa distorção, onde nós temos o nosso ventre como um Deus. Paulo vai dizer isso aos Gálatas: o Deus destas pessoas é o ventre delas. E o que é bom? É bom o que é bom para o ventre delas. Cristo vem resgatar a nossa natureza e a nossa essência e dizer: você quer ser humano de verdade? Você quer se realizar? Pense menos em você e sirva mais. Não como uma imposição de fora, mas como descortinar quem nós realmente somos. Descortinar a nossa essência, o nosso significado, aquilo que não é algo de fora para dentro, está dentro, somos nós. Servir. Algumas coisas na Bíblia, penso eu, amados, são bem mal compreendidas. Quando Jesus diz: façam as coisas em meu nome, em nome de Jesus. E aqui o que os cristãos às vezes fazem com isso? Beleza, eu tenho uma palavra mágica agora, eu tenho um amuleto, precisou, nome de Jesus. Não é isso que o nome de Jesus significa. O nome de Jesus significa: você é um representante de Jesus agora, faça o que ele faria, ore pelo que ele oraria, pense como ele pensaria. Isso é fazer as coisas em nome de Jesus. O nome de Jesus é um compromisso pessoal de envolvimento com Jesus, de forma a viver como ele viveria se estivesse aqui agora em carne e osso. E Samuel, o que Jesus faria? Atos capítulo 10, versículo 38, diz que Jesus ia por toda parte fazendo o bem, servindo. O que é uma vida em nome de Jesus? Ah, Samuel, não posso ver nada que eu já... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós transformamos algo tão profundo
em um tipo de feitiçaria gospel, que pode não ser errado, desde que venha acompanhada por uma compreensão do que significa em meu nome, em nome de Jesus. Às vezes a gente é tão estranho, que a gente pega algumas coisas na Bíblia e torna de forma tão engraçada. Eu quero me aproximar de Deus, então eu vou na igreja. Peraí, como assim? Quer dizer que Deus não estava onde você estava? A gente pensa em se aproximar de Deus, significa ir ao lugar onde Deus está mais do que aqui. Mas espera aí, Deus não é onipresente? Existe algum lugar em que Deus não está? Se aproximar de Deus, a ideia bíblica de se aproximar de Deus, é se aproximar de ser a natureza do que Deus é. Eu me aproximo de Deus quando eu me pareço mais com Ele. É essa proximidade dos filhos de Deus, não é a proximidade geográfica, não é a proximidade territorial, é a proximidade essencial. E quando eu me aproximo dessa essência? Quando eu percebo que eu sou servo. Quando eu abro mão de uma mentalidade mundana, do domínio, a mentalidade humana, da manipulação, do controle, do privilégio, dos direitos, e começo a servir mais a nossa essência. Eu li uma história do final da Segunda Guerra Mundial, no livro de Charles Swindoll, quando ele diz que um soldado, ele voltando da guerra, ele viu um menino, numa prateleira, olhando para um sonho gostoso que tem na padaria, né? E o menino vidrado. Aí o soldado olhou aquilo, viu os olhos do menino com aqueles olhinhos de gatinho do Shrek, né? Ele foi, comprou para o menino e falou: toma aqui um sonho para você. E o menino olhou para ele e disse: mas você é Deus? Isso é se aproximar de Deus, quando as pessoas te confundem com Jesus, quando as pessoas te confundem com Deus, não importa onde você estiver. Isso é proximidade de Deus. A proximidade de Deus é quando eu vou naquele lugar, aí você destrói o cristianismo e transforma num paganismo. Na nossa natureza. Jesus vai dizer que há dois tipos de pessoas no reino dele. O cabeça, que é ele, e servos. Não existe outra categoria, irmãos. Pastor, bababá, e pai apóstolo, e não existe isso. No reino de Deus, existe uma cabeça, que é Jesus. A palavra de Deus diz em Colossenses 1,18, que o cabeça da igreja é Jesus, o cabeça da igreja não é o pastor. Eu não sou o cabeça da igreja, o Laudo não é o cabeça da igreja, a igreja é só feita de servos. Não existe outra categoria. Só existe outra, que é Jesus. Ele é o cabeça. Isso existe. Então, quando Jesus nos convida a sermos servos, é um convite a sermos honestos, coerentes com a nossa natureza. É por isso que é salvação. Não é salvação para não ir para o inferno. É salvação do engano em que nós caímos de vivermos para nós mesmos e termos nós mesmos como o centro das nossas vidas. É tirar isso, é arrancar isso, porque esse é o nosso maior inferno. O inferno eterno vai ser só uma consequência disso. Tem uma historinha que eu já ouvi em várias versões, é só uma ilustração, não é uma história verdadeira essa, de um pai e um filho que estavam andando próximos a um rio, e passando pelo rio, eles viram um escorpião que estava se afogando, estava ali lutando para sobreviver num rio, e então o pai vai até a água para salvar aquele escorpião, para tirar aquele escorpião, e quando ele põe a mão e tira e começa a trazer aquele escorpião, ele leva uma ferroada do escorpião. E aí ele tira a mão com muita dor, o menininho vendo aquilo, e ele se recupera da dor, e volta e puxa o escorpião para fora.
O filho ficou em tilt. Falou: pai, por que você salvou esse escorpião? Por que você tirou ele da água? Era um a menos. Olha o que ele fez com você. Olha a ferida que ele te causou. Olha o machucado e a dor que ele te causou. O pai respondeu assim para o filho: filho, ele agiu assim porque essa é a natureza dele. Eu agi assim porque essa é a minha natureza. Quando nós compreendemos a nossa natureza, a nossa essência, as coisas não dependem das ferroadas dos outros, depende da nossa honestidade com a nossa natureza, com a nossa essência, com o nosso significado. E isso é feito, queridos, no serviço. Se você estiver em tilt agora, é bom, porque é um paradoxo, e é o maior de todos. Porque a palavra servir para nós, que ruim, é porque nós caímos, porque isso era feito naturalmente, e é por isso que hoje, a mesma discussão e a mesma disputa dos discípulos, que estavam ali nos últimos dias de Jesus, nas últimas horas de Jesus, discutindo qual deles era o maior, ainda permanece, ainda ecoa, porque vivemos nessa ética, vivemos nessa visão e fomos enganados no sentido de que liderar, no sentido de que reinar com Cristo significa viver uma vida mais fácil que as outras, significa uma vida de mais privilégios que as outras, uma vida em que as pessoas me servem mais, fazem coisas por mim, as coisas vão dar mais certo para mim, porque Deus também está submetido a me servir. Deus também é meu garçom, a igreja é meu garçom, as pessoas são meus garçons, todos me servem. E a gente cai nesse engano. Em Mateus capítulo 23, versículos de 3 a 16, Jesus vai falar da liderança religiosa da época. Ele vai dizer: ai de vocês, fariseus, porque vocês amam os melhores lugares, vocês amam ser elogiados, vocês amam os privilégios da posição de vocês. Aí Jesus fala: aquele que se humilhar será exaltado. O maior paradoxo do mundo é essa luta de Jesus nos conscientizar de que nós não fomos chamados por Ele para termos uma vida mais fácil. Agora, essa vida dá certo, porque quando você age de acordo com a sua essência, de acordo com a sua natureza, nós funcionamos bem. Nós ficamos mais sadios espiritualmente, emocionalmente, nossa alma é melhor, nosso coração é melhor. Quando nós agimos de acordo com a nossa natureza, as coisas vão bem, mas nós não confiamos no Mestre. E nós continuamos nos apegando à mentira do mundo, que existe uma posição de governado e uma posição de governante. Eu quero estar nas posições altas, onde eu sou honrado, elogiado, onde as pessoas colocam tapetes aos meus pés. Olha uma frase de John Stott, o que ele diz. Faleceu em 2011, John Stott. A primeira coisa que precisa ser dita sobre todos os tipos de ministros cristãos, e você é um ministro cristão onde você estiver, viu, amado? E o ministério cristão não se limita às 2 horas de culto, é a sua vida. Todos os tipos de ministros cristãos é que eles estão abaixo das pessoas, entre aspas, mas no sentido de servo, como servos, e não acima delas, como líderes e senhores. Jesus insistiu que a principal característica dos líderes cristãos é a humildade, não é a autoridade, é a gentileza e não o poder. Cristo reina no serviço. Mas quando nós somos enganados, quando nós acreditamos nessa mentira do inferno, que as pessoas têm que nos servir, que as pessoas nos devem, que eu mereço ser cercado de empregados e servidores, e perco a minha capacidade de servir, nesse dia você morreu. Mas eu estou vivo, mas espiritualmente você morre,
porque você trai a sua natureza, e eu traio a minha natureza. E se prepare para todo tipo de males espirituais, emocionais, físicos, porque dá errado. Dá errado, nós somos enganados e dá errado. Não tem como dar certo quando nós vivemos absolutamente contrários à nossa natureza e que Cristo veio nos ensinar. E aí nós vivemos num mundo de queda de braços, onde todos estão puxando para si, onde todos querem tirar vantagem em tudo, onde todos veem o outro não como um outro, não como uma oportunidade de servir, mas como uma oportunidade de ter alguma vantagem, de ter um network, de que aquela pessoa em algum momento vai me ajudar. E a humanidade está morta emocionalmente, as doenças da alma nunca foram tão presentes, porque é o ser humano curvado para si mesmo. É o ser humano tendo o seu ventre como seu Deus. Não tem como dar certo, não tem como não acabar em morte. Eu li uma história de um garotinho, né? A gente vê isso muitas vezes. Um garotinho que brincava jogando um pauzinho numa água gelada para o cachorro ir buscar. E a água muito gelada, e o menininho pegava assim, tal, aí o cachorro, sabe, lutando para não entrar, mas aquele frio, ele entrava, saía, se mexia, porque a submissão está no coração do cachorro. Aquele menino pegava de novo e jogava, só para provar a sua autoridade, só para provar uma situação, uma imposição sobre o outro, só para provar uma posição acima do outro. Tem uma frase de um livro em que ele descreve: para alguns tolos vaidosos que a vida decepciona, a família é uma instituição necessária, pois coloca à sua disposição e como ao alcance de uma mão um pequeno número de seres fracos, que o mais covarde pode amedrontar, pois a incapacidade gosta de extravasar sua influência no sofrimento alheio. A gente percebe amigos se destruindo, casas se destruindo, porque é a mesma discussão dos discípulos: quem manda mais é o homem ou a mulher, quem manda mais é o filho ou o pai, quem manda mais é o cachorro, quem manda mais é o pastor ou é o líder e tal, e quem manda mais, e quem manda mais. E a gente olha para Jesus, e Ele nos convida para um paradoxo, que nos faz abandonar tudo isso, sermos flexíveis, e muitas vezes abrimos mão do nosso desejo pelo outro. Mas enquanto a gente só ama quem nos serve, enquanto a gente só ama quem nos dá, enquanto a gente só ama quem nos beneficia de um jeito, o nosso caminho é de morte, o nosso caminho é sem salvação. Quando a gente olha para a sogra de Pedro, o texto diz que ela foi curada e começou a servir. Toda a intervenção de Cristo nas nossas vidas nos capacita a servir. Eu não sei que milagre você e eu já experimentamos de Deus nas nossas vidas, mas aquela mulher, ela foi curada, e diz o texto que uma vez curada, ela se levanta e começa a servir. Servir é um sintoma de saúde espiritual. Quando você sabe que uma pessoa está doente espiritualmente, é uma pessoa centrada em si mesma. Tem um livro que, se você tem que ler, porque esse livro é tão pequenininho que você lê em 1h30, mas esse livro é tão especial, leia esse livro, chama Ego Transformado, Tim Keller, tem 45 páginas, mas vai causar uma revolução em você. O Tim Keller diz assim: você quer ver uma pessoa doente? É uma pessoa com boa e alta autoestima. Você quer ver uma pessoa doente? É uma pessoa com baixa autoestima. As duas estão doentes, e a essência da doença das duas é o orgulho. As duas. E ambas chamam a atenção para si. Em ambos os casos, da autoestima ou da baixa estima, o assunto é a pessoa. Seja para lhe dar flores na autoestima, seja para lhe jogar lama na baixa autoestima.
E aí Tim Keller vai dizer, essa pessoa está doente. Porque todo membro do corpo que chama a atenção demais para si, é porque ele está doente. Você pensou nos seus dedos hoje? Depende. Se eles estão saudáveis, provavelmente agora é a primeira vez que você pensa neles, porque eu falei. Mas se você tiver com uma unha encravada, você teve que pensar nele desde a hora que você acordou. A enfermidade, a doença da autoestima ou da baixa estima, mas que o foco é sempre si mesmo, seja para falar bem, seja para falar mal, seja para se colocar num pedestal, seja para se colocar no lixo, mas o assunto sou eu que sou demais, eu que não sou nada, eu que sou maravilhoso, eu que sou uma droga, é orgulho, é a doença do autocentrismo em operação. Isso é uma doença. Quando o Evangelho nos transforma em servos, não é para que nós pensemos mais acerca de nós mesmos, e nem menos acerca de nós mesmos. O Evangelho nos capacita a pensarmos menos em nós. Não é pensar melhor ou pior, é a capacidade de pensarmos menos em nós. É por isso que quem serve, quem passa mais tempo vivendo pelos outros e pensando nos outros, é uma pessoa sempre mais resolvida. Porque essa é a verdade de Cristo. E essa mulher, a sogra de Pedro, ela é curada, mas é curada para servir. A saúde de Deus sobre a sua vida e a minha vida, amado, o milagre que Deus fez em você, o impacto que Cristo causou na sua vida, não é para nós pensarmos, puxa, olha como Ele me ama, então se Ele me ama, eu mereço mais. Se Ele me ama assim, todo mundo tem que me amar assim. Eu sou demais, as pessoas têm que me servir. Não, o milagre de Cristo é, como é que pode Ele me amar assim? Como é que eu não vou distribuir este amor e esse serviço? Nessa última ceia, depois de uma briga de poder, depois de tantas coisas, um momento tão precioso, Jesus vai se levantar da mesa. Ele vai tirar uma capa superior que ele tinha sobre si, abandonou a sua posição na mesa, pegou um balde, pegou uma toalha, se inclinou e começou a lavar os pés dos discípulos. O Evangelho de João traz essa cena, onde Jesus não só vai falar para eles que Ele é servo, Jesus ali no seu quase último momento com os seus discípulos, para mostrar o que é liderança, para mostrar o que é reino de Deus, para mostrar o que é uma nova vida, o que é uma nova natureza, o que é a salvação na prática. Jesus tira a sua capa, sai da posição de autoridade da mesa, se agacha aos pés dos discípulos e começa a lavar os seus pés e secá-lo com uma toalha. E ao terminar, só depois de terminar, Jesus se levanta, volta para a mesa e retoma a sua capa. É impressionante como isso é a essência do que é Jesus. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, diz Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que sendo Deus, ou seja, que estando com a sua capa sentado à mesa, não se valeu das vantagens de ser Deus, mas se levantou e desceu, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, para depois se levantar novamente, se assentar à mesa. A palavra de Deus diz, Ele foi exaltado soberanamente, e lhe deu o nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Cristo não é só um mestre, Cristo não é só um moralista que ensina, Cristo é a representação visível do maior paradoxo da história, Deus morto na cruz, como um criminoso, o santo dos santos, vivendo como o pior dos pecadores,
se fazendo como o pior dos pecadores, tomando o lugar do pior dos pecadores, porque ele em si não tinha pecado. Quando nós olhamos isso, não tem saída para nós, queridos. E quando a gente percebe que os 12 apóstolos estavam discutindo isso, né? É uma coisa tão próxima da gente. É uma tentação tão próxima de nós. E Samuel, qual é o limite? Num mundo que abusa tanto, quando a gente se propõe a servir, parece que as pessoas abusam, parece que as pessoas apertam, parece que as pessoas não mudam em relação ao serviço, ao milagre que acontece, a Cristo através de nós. E, querido, haja conforme a sua natureza. É a sua natureza. Tem um livro que eu li e que inspirou um pouco dessa palavra de hoje, que é um livro, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Tem uma cena ali, que um líder cristão, ele está para morrer, e ele está deixando as suas últimas palavras, e nas suas últimas palavras ele vai dizer isso. Esse é o livro, tem 900 páginas, então só entre se você for corajoso, né? Ele vai dizer exatamente sobre isso. Ele vai falar, olha, escolha servir, escolha ser aquele que serve, escolha ser aquele que anda mais uma milha, escolha ser aquele que é flexível, escolha ser aquele que abre a mão, escolha ser aquele que vai mais um pouco mais sempre. E ele vai dizer, mas se com o teu beijo, essa pessoa ainda parte insensível, zombando de você, não se perturbe, é que a hora dele ainda não chegou, mas virá. E se ela não vier, outro que assistir compreenderá, no lugar dele, sofrerá e condenará a si mesmo, e a justiça será feita. Acredite até o fim. Mesmo se todos os homens se desviarem, mesmo se você se tornar o único fiel, neste caso, dê a sua oferta e louvor a Deus, mesmo sendo o único a manter a fé. E se você se tornar dois, se alguém vier a seu encontro, eis todo o mundo do amor ainda está vivo. Caiam com emoção, um nos braços do outro, louvem o Senhor, pois ao menos em vocês dois, a verdade se realizou. Quando duas pessoas juntas decidem viver por serviço, são duas pessoas reunidas em nome de Jesus. E onde duas pessoas estiverem reunidas em nome dele, ali ele está presente. É um outro tipo de culto, é um outro tipo de reino, mas é um reino que está presente quando há coração de servo. É um reino que está presente quando se abre mão. É um reino que está presente quando o outro é colocado em primeiro lugar do que eu mesmo. É nesse momento que se pode dizer, o reino de Deus está entre vós. Quando nós nos perguntamos, e aqui o caminho para encerrar, até onde, Samuel? Quando eu me lembro que quando Jesus lavou os pés, ele lavou os pés de Judas também. Horas antes de ser vendido e traído, e todo aquele sofrimento que ele teve, por causa daquela pessoa, a qual ele lavava e secava os pés. A gente não tem outra opção, se não seguir o mesmo caminho. A gente conversou aqui algumas segundas-feiras, sobre o último milagre de Jesus, antes de morrer. Sabe qual foi o último milagre de Jesus, irmãos? Curando a orelha de um inimigo, de alguém que queria prendê-lo, de alguém que veio para prendê-lo, e Pedro ainda, com aquela mentalidade da espada, da autoridade que se impõe, que governa, que tem direitos, que tem privilégios, corta uma orelha. E aí Jesus, segundos antes de ser preso, ele vai pegar a orelha daquela pessoa que queria prendê-lo para dizer, há um outro tipo de reino, só que esse reino opera por outra lógica. Esse reino opera na lógica do serviço. Esse reino opera na lógica do perder a sua vida. E se você perder a sua vida, nós vamos achá-la. Quando nós acreditamos
que aos olhos do mundo isso é perder. Puxa, Samuel, isso é impensável. E é aí que a gente acha a nossa vida. E a última coisa que eu quero dizer essa manhã é que a sentença final de Cristo sobre as nossas vidas, quando você pega Mateus capítulo 25, versículo 21, a alguns Jesus vai dizer, servo bom e fiel. E a outros ele vai dizer, servo mau e negligente. Que nós, quando nos encontrarmos com o Mestre, possamos ouvir dele, né, pastor, tal, é servo bom e fiel. Onde você estiver, irmão, o que você fizer, com todas as suas relações do dia a dia, da semana, o maior poder do universo mora nesse reino, só que se manifesta no serviço. Isso pode mudar a sua vida, a minha vida, todos os nossos relacionamentos. O Álvaro falava 2 semanas atrás sobre um livro de Craig Hill, que é 2 pulgas e nenhum cachorro, né? Os relacionamentos no nosso mundo são de pulgas. Opa, perdão. Você viu que até tem efeito especial, né? Você já sentiu a pulga caindo aí em você. Um relacionamento de pulgas. Onde? O que eu quero? Eu quero um cachorro cheio de sangue e quentinho no pelo, para deitar eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. É o que a gente quer. Só que o outro também quer, e a gente não combinou. Então, vamos ser amigos? Vamos, só que eu sou pulga. Eu falei, não, esse papel já é meu. Não, vamos ser irmão? Vamos, mas esse papel da pulga já é meu. E aí o livro, né, a ênfase do livro é no casamento, onde as pessoas se casam com a mentalidade de pulga. A mentalidade dos privilégios, do direito, eu que mando, eu que faço, eu que boto para quebrar. E aí descobre que tem 2 pulgas e nenhum cachorro. Um casamento, uma igreja, relacionamentos são restaurados quando nós abrimos mão da nossa mentalidade de pulga para uma mentalidade do reino de Deus. Há pessoas em várias fases da vida. A salvação e o milagre de Deus nas nossas vidas vão nos tornando saudáveis. Samuel, quando é que eu sei que eu sou um cristão maduro? Eu sei que eu sou um cristão saudável. É quando nós pensamos menos em nós e mais nos outros. Samuel, quando é que eu sei que eu estou ali na UTI espiritual? Quando você é o centro do mundo. E o seu ressentimento porque o mundo não faz continências e não se dobra à sua beleza, à sua formosura. Ou o mundo não descobre o quanto você merece. Se esse pensamento alimenta a sua mente, Jesus está aqui para curar a sogra de Pedro e para nos curar também. Vamos ficar de pé? Queridos, esse é um assunto na Bíblia, que se nós errarmos, nós erramos tudo. Tudo que for construído no cristianismo sem mentalidade de servo é um culto a Baal. É a construção de uma torre de Babel. Mas nunca, nunca, nunca Jesus, nunca o Mestre. E sabe o que vai acontecer se nós sairmos daqui esta manhã para servir? Ao invés de ter uma listinha dos nossos direitos, fazermos uma lista de pessoas, quem a gente pode ajudar, quem a gente pode ser um braço, ser uma força. Você vai descobrir que você vai ser feliz. E talvez coisas que te acompanham há anos vão ser curadas, vão ser restauradas na sua alma, no seu coração. E quando você for feliz, você vai descobrir isso depois que você já for feliz há muito tempo. Porque você pensa tão pouco em si mesmo que você nem vai ter tanto tempo para ficar fazendo análise toda hora. Minha felicidade hoje é 60, hoje é 40, hoje é 50. Não dá tempo, irmão. Quando a gente está servindo, não dá tempo. Tem coisa que não dá tempo. Samuel, o que eu posso fazer? Eu não sei nem por onde começar a fazer isso. Meu irmão, se você quer ter um choque de serviço, vai no Hospital do Câncer. Não há desculpa. Ah, mas a igreja me dá oportunidade. Meu irmão, para de colocar culpa em todo mundo. Assume. Tem um hospital, tem um abrigo, tem um monte de lugar que dá para nós irmos lá e esquecermos de nós mesmos e pensarmos nos outros. Samuel, mas isso vai ser terrível. Mas vai ser salvador. Porque você segue e eu sigo
aquele que reina pelo serviço. Feche seus olhos, vamos orar. Quem sabe seja uma manhã de você pedir ajuda de Deus. Se Jesus estivesse aqui, Ele lavaria os seus pés. Imagine como seria o Criador do universo, dos céus e da terra, que não precisa de nada e de ninguém, ajoelhado aos seus pés, lavando aos seus pés. Só que Ele fez mais do que isso, querido. Ele foi crucificado praticamente nu, por nossa causa. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes estamos assentados à Tua mesa, compartilhando do cálice, compartilhando do pão, pensando nas nossas posições, nos nossos privilégios, nos nossos direitos. Ajuda-nos a aprender de Ti, Senhor. Se nós seguíssemos apenas um mestre moral, se nós seguimos apenas uma pessoa iluminada, não, mas nós seguimos o Deus, o Filho de Deus que se fez homem, o único que tinha direito a todos os direitos, abriu mão de tudo. Ensina-nos esse caminho, Senhor, para que nós possamos servir melhor, não servir cheios de ressentimento, de que não reconhecem o nosso serviço, de que fizemos e não fizeram de volta. Não, servirmos porque é a nossa essência, é a nossa natureza, somos nós que fomos salvos da escravidão, de vivermos com Deus no nosso ventre. Livra-nos, Senhor, restaura-nos para a verdadeira vida, que é encontrada não com a espada de Pedro, mas com a toalha do Mestre. Que essas sejam nossas principais armas, Senhor. E se aqueles que forem alcançados pelo nosso serviço forem embora, se voltarem contra nós, que nós possamos ver o Teu rosto sorrir, e isso seja suficiente para nós. E que creiamos que mesmo que ninguém esteja vendo, o reino de Deus está presente. O reino de Deus está presente no mundo egocêntrico, no mundo egoísta, no mundo em que cada um pensa mais em si mesmo. Há o reino de Deus, onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, Senhor, no nome daquele que se fez servo, no nome daquele que pensou mais nos outros do que em si mesmo. O reino de Deus está lá, no meio de toda a podridão, no meio de todo o pecado, o reino de Deus estará presente. Ajuda-nos, Senhor, que venha a nós o Teu reino, o reino do serviço, que venha a nós o Teu reino, o reino onde Judas tem os seus pés lavados. Senhor Jesus, nós pedimos que a Tua palavra possa nos curar esta manhã. Senhor, isso vai tão contra os nossos pensamentos, isso vai tão contra estruturas que existem no nosso coração, que a nossa primeira reação, Senhor, é de nos revoltarmos contra essa ideia, contra este paradoxo. Mas como disse um Teu servo, feriste-me com a Tua palavra e eu te amei. Que as feridas da Tua palavra nos façam te amar mais, e nesse amor nós encontrarmos a verdadeira vida. Em nome de Jesus, Senhor, sobre cada vida aqui, nesta manhã, que venha uma capacitação do Teu Espírito Santo para servir, Senhor, para pensar menos em si mesmo e mais nos outros. Em nome de Jesus, Senhor, restaura vidas nessa manhã, e que essa restauração venha pela nossa descida do altar do nosso coração.
Em nome de Jesus, salva-nos de nós mesmos, Senhor. Salva-nos. E com isso, Senhor, vai salvar a nossa casa, vai salvar os nossos filhos, vai salvar os nossos irmãos, vai salvar a igreja, vai sarar essa terra. Porque só o amor serviçal há de ter o poder de transformar um mundo tão perdido, um mundo tão cego e um mundo tão distante. Apenas o amor de Deus que se manifesta no serviço. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada um com uma capacitação de Deus para servir como nunca antes. Ajuda-nos a olhar as oportunidades, as pequenas, e que possamos viver em nome de Jesus, que por todas as partes ia fazendo bem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.